Olá, pessoal. Estamos de volta com o PindaCast, o podcast da Prefeitura de Pindamonhangaba. Dessa vez, estamos realizando programas temáticos sobre dengue, são 3 programas, e hoje estamos com o 3º episódio, onde vamos falar de sintomas e tratamentos de dengue. Para isso, convidamos para estar aqui com a gente hoje a diretora técnica das UPAs do Araretama e de Moreira César, doutora Bruna Monteiro, e a diretora do Departamento de Atenção Básica, Luciana dos Santos Cruz, a Lu Preta. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É isso aí, Pior. Vamos lá então, começando esse bate-papo gostoso, informativo. E acho que a primeira pergunta é sempre bom a gente estar lembrando, né? Principalmente a presença da doutora Bruna aqui. Doutora, quais são os sintomas de dengue? A dengue de hoje, ela tem sintomas diferentes da dengue do passado? Como que é? Ela tá mais forte hoje? Tá certo. Os sintomas são sempre semelhantes, tá? Uma febre súbita, cursando em alta, né, temperatura, associada também à cefaleia, a dores no corpo, né, que é a mialgia que a gente trata, a artralgia, dores articulares, né? Pode estar associada também a náuseas e uma diarreia leve. Perfeito. E elas estão mais fortes hoje do que antigamente, porque a gente teve um número muito alto de casos em 2014, né? E agora a dengue retornou e com muito mais casos. Será que os sintomas também estão mais intensos ou não? Não tem isso? A princípio, o que a gente vem analisando é que provavelmente ocorreu uma mutação no processo viral. E aí, como a gente não tinha essa imunidade para esse vírus que se diferenciou, aconteceu esses quadros mais sintomáticos, né? Com os sintomas mais graves. E esses sintomas que eu acho que está mais relevante também são as diarreias. Sim. E os epistáticos das crianças, né? As crianças os pais levam agora com mais frequência também no serviço de urgência e começaram a fazer o levantamento e o questionamento dos sintomas de diarreia e o sangramento nasal. E esse sangramento, ele significa dengue hemorrágica ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Então, a dengue hemorrágica, ela vem da gravidade de uma dengue comum, né? Então, quando a gente menciona dengue hemorrágica, é que ela tem a queda da plaqueta intensa e aí podendo ocasionar a hemorragia. Não a epistaxe, não o sangramento de gengiva, né? Mas é um sangramento generalizado. Pelos órgãos, por exemplo, rim, uma urina com sangue, mais sanguinolenta. Aí sim uma dengue hemorrágica. Pegando um gancho nesse acompanhamento das plaquetas, que hoje a gente vê que é uma questão que está pegando bastante, né? Existe também a situação do paciente chegar a ser internado também por conta disso ou por conta de qual outra situação? Sim, aqueles pacientes com umas plaquetas iguais ou inferiores a 50 mil, há recomendação da internação, tá? Recomendação, não é que vai ficar internado. Existe uma necessidade de uma avaliação médica, né? E aí a gente soma a comorbidade também do paciente. Então, aquele paciente que é hipertenso, diabético, com a função renal prejudicada, com plaquetas abaixo de 50 mil, tem a indicação de estar internado e acompanhando essas plaquetas na internação. Nesse caso das comorbidades, a gente viu, né, Lu, que esse ano os 4 registros de óbitos são de pacientes com comorbidades. O que você pode falar sobre isso e como que está essa questão hoje? A gente vem com uma leva, né, os anos passados, com a epidemia da pandemia, na verdade, da Covid, né? Então, com essa pandemia, houve um aumento dessas comorbidades, como alterações cardiológicas, pulmonares, renais. Então, a gente... Exatamente. Muitos pacientes nem sabem que tem. Exato. Esse é o ponto mais crítico e mais grave. Porque antigamente, quando os pacientes chegavam com alguns sintomas de dengue e que era diagnosticado dengue, dependendo da quantidade da contagem da plaquetas, a indicação principal e primordial era a hidratação. Exatamente. A hidratação em grande volume. Hoje a gente tem que pensar muito bem nisso, porque exatamente dos pacientes que são sequelados, que vieram, né, pós-pandemia com sequelas, ainda não sabem. Vamos supor um paciente renal crônico que ficou, ou um paciente que ficou cardiopata, grande volume de infusão sorológica ou por Ringer lactado, não sei, prejudica mais o paciente. Então, não é tão simples. Às vezes, o que a gente está pegando bastante é paciente que tem sintomas e não procura
as unidades. Nenhuma unidade. Não procura nem a unidade básica e também não procura unidade de urgência e emergência. E quando procura de urgência e emergência, não faz o acompanhamento que tem que fazer na unidade básica. É isso que eu ia perguntar agora. Quando o paciente deve ir para a unidade básica, né, para o postinho mais próximo da sua casa, e quando que ele tem que ir para a unidade de emergência? A unidade básica funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 17 horas. E ininterrupto, né? Não fecha mais para o horário de almoço. Logicamente que existe um grande volume. Com a dengue não se cessaram as outras patologias. Ainda continuamos com os agendamentos, com as consultas agendadas, com as vacinações, com os curativos. Então, assim, é um grande volume de pacientes, né? O que nós sempre falamos é que sintomas mais leves, para procurar a unidade de saúde, porque o pronto-socorro também, ou as UPAs, elas também recebem os casos mais graves, que são infartes, acidentes. Então, assim, o que dá para ser atendido dentro do horário, né, Bruna, de atendimento nas unidades básicas, nós solicitamos que procurem mesmo as unidades básicas exatamente para isso. Mas né? Você acredita que no primeiro sintoma a pessoa já vai? Ou ela... Porque assim... É muito difícil ir no primeiro sintoma. Porque por exemplo, uma dor de cabeça ou uma febre. Né? A pessoa às vezes não acha que isso seja um problema, né? De repente ela vai esperar piorar e aí já vai pro pronto-socorro pra UPA de uma vez. Eu posso falar com propriedade porque eu faço atendimento de porta também. Então isso é bom para eu sentir como tá vindo um termômetro. Então, eu vejo que as pessoas estão preocupadas em relação à dengue. Então, quando apresentam uma febre alta, elas já procuram a unidade. Muitas vezes, com o tempo ainda curto para eu solicitar algum exame laboratorial. Qual é esse tempo? Eu preciso ter 24 horas de sintomas para realizar o teste rápido da dengue, que a gente chama de ANS1, né? E o hemograma também para a gente estar avaliando a questão sanguínea. Mas eu preciso pelo menos de 24 horas. Por isso do sintoma. Por isso que algumas pessoas, né, a gente tem visto, tem muitos sintomas, vão para a unidade, fazem o exame, ou vão para a UPA e dá negativo. Mas dá fora do prazo. Porque os sintomas são muito de dengue. Você fala, não é possível. Às vezes será difícil deles estarem informando quando começou esses sintomas, né? Então, às vezes, ainda não chegou às 24 horas, tem menos de 24 horas, ou às vezes passou desse tempo, né? Que a gente está preconizando até o 5º dia, né, de sintomas para realizar o ANS1. Então, eles não conseguem sinalizar direitinho essas marcações de tempo. E aonde ocorre, na sua grande maioria, os falsos negativos. Exatamente. Doutora Bruna, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do tratamento. O exame deu positivo, o paciente está com dengue e agora como que é feito essa orientação? Fala um pouquinho também sobre a questão da hidratação e do repouso. O primordial na dengue é hidratação, boa hidratação, tá? Que essa hidratação seja principalmente com sais de reidratação, né? Soro, soro caseiro, né? Uma colher pequena de sal e 2 colheres de açúcar, né? E também o isotônico, que a gente conhece como Gatorade. Eles são primordiais na hidratação, porque o corpo consegue receber os eletrólitos de forma mais adequada. Nada que também a água não seja adequado, né? Sucos não seja adequado, mas em sua minoria, né? Da ingestão de líquido que a gente precisa. Então, é primordial essa hidratação. Existem algumas medicações recomendadas, né? No caso dos sintomas de febre, de pirona ou paracetamol. E alguns sintomas como coceira no corpo, a loratadina. E outras medicações que não são adequadas na dengue. Certo. E assim, o primeiro tratamento, né? A primeira vez que a pessoa está se sentindo mal, normalmente ela vai, procura, faz o exame, ela tem o positivo. Em que casos que ela precisa voltar para a UPA, em que casos que ela pode continuar o tratamento no postinho? Então, isso vai depender desses exames de início, né? Com relação às plaquetas, que é muito importante, o quadro geral, e as associações com a comorbidade. Então, aqueles pacientes que têm mais comorbidades, né? Tem a sua cardiopatia, a sua insuficiência renal, esses devem ser acompanhados conosco nas UPAs, né? Idosos que já têm essas comorbidades, já fazem uso de medicações contínuas, então esse é preconizado estarem conosco, tá? Pacientes que são rígidos, né, jovens, com sintomas leves, têm a indicação de estar fazendo segmento junto ao posto de saúde. Uma coisa eu acho que é muito importante, eu acho que a gente ressaltar,
são os pacientes que fazem uso de anticoagulante. Sim, muito importante. Então, assim, a dengue, o ponto principal dela é a contagem de plaquetas. O paciente que usa o anticoagulante, né, ele tem um risco maior de sangramento. Sim. Então, a procura dele é primordial, né, o mais rápido possível para a gente poder estar avaliando. Na Covid, só fazendo uma comparação, vocês até falaram, existiam muitas sequelas, algumas que as pessoas não percebiam, mas algumas que as pessoas sentiam, né? Na dengue tem sequela também? Ou não? Depois de um certo tempo a pessoa fica aquele período ainda, a toxina ainda fica no organismo durante muito tempo, dependendo ainda da maneira de hidratação do paciente, né? Eu tenho, não sei, hoje eu não peguei muitos casos dessa vez, mas em 2014 muitos pacientes ainda falavam do prurido, das dores, as dores articulares, que permanecia por um tempo maior, né? Assim, a dengue ela é autolimitada, né? Ela tem um período. Ela geralmente não forma essas sequelas por muito tempo, assim como o Covid, que ficou a cardiopatia, a insuficiência renal. Tá? No entanto, como a gente pensa nessa mutação, né? Então a gente não pode afirmar isso com certeza. Mas mais ou menos quanto tempo a dengue dura no organismo? Isso cabe a cada organismo, né? Um paciente jovem e ígido, ele pode cursar até 7 a 10 dias. Tem casos que pode passar meses. Exatamente. Doutora, existe algum alimento que pode ou que não pode ser consumido quando a pessoa está com dengue? Em relação à alimentação, não há nenhuma restrição, nenhuma indicação, tá? Mas se alimentar faz bem. Agora, não posso lhe dizer o que você vai comer, entendeu? Mas precisa se alimentar. Eu não tive dengue, mas o pessoal diz que perde o apetite também, né? Perde-se o apetite. Mas o que eu falo muito para eles que chegam até mim, nosso organismo ele consegue ficar alguns dias sem alimentação, 2, 3 dias. Mas a hidratação é essencial, não pode, tem que fazer. É primordial até para a restauração das plaquetas. Então, por isso a indicação. Se o paciente for saudável, não tiver nenhum problema, né, que vocês estavam falando, mais ou menos quantos litros de água ele tem que beber por dia? Depende do peso. Se for uma pessoa magra como eu, aproximadamente 6 litros por dia. É muita água. Ainda para beber. Então, é necessário. Se dá para tomar, é diferente. Por quê? Começam a reclamar muito de náuseas, já não estão se alimentando. Vai no banheiro. Isso. Se tiver com diarreia, ainda piora, né? Então tem toda essa... Aí a pessoa tem que tomar soro. Então, dependendo... Aqueles que não conseguem se hidratar de forma adequada, eles têm que fazer a soroterapia na unidade, sim. O doente de dengue fica muito fragilizado, como acabamos de falar. E a questão das vitaminas, nesse momento inicial, é bom? Ele pode tomar? O que eu falo em relação à vitamina, a gente precisa saber o que falta no seu organismo para a gente repor. Porque tudo aquilo que não há necessidade é eliminado. Excesso. Então, teoricamente, não teria problema. A pessoa que está se recuperando da dengue, está com um pouco de fraqueza, toma uma vitamina C. Eu costumo não indicar por conta disso. Eu não sei o que falta no organismo. Então, para isso, eu preciso saber. Porque às vezes você tem o seu complexo B no nível adequado e você está tomando mais complexo B achando que é necessário. Tá. Falando agora um pouco sobre a questão de mitos e verdades, né, Fernando? Que a gente sempre, pessoal, fica curioso. Você falou já da questão dos isotônicos. Questão de comer inhame faz bem para quem está com dengue? Nem mal, nem bem. Mas se está comendo, tá ótimo. Tá liberado. É verdade que a dengue mexe com a pressão arterial, para mais ou para menos? Sim, se você está desidratado, você vai ter uma hipotensão. E é verdade, né, que até vocês já falaram que não pode tomar qualquer medicamento. O que não pode, de jeito nenhum? Então, não pode os anti-inflamatórios, tá? Vou dar um exemplo, ibuprofeno, nimesulida, tá? Porque pode ser prejudicial em relação às plaquetas, tá? Então, esses de jeito nenhum. Na verdade, tem alguns que são indicados. Existem algumas exceções. Tudo vai depender do quadro geral do paciente e da avaliação no momento. Né? Então, assim, se o paciente não está com queda de plaqueta severa e precisar entrar com algum tipo de medicamento dentro do hospital, que seja um anti-inflamatório,
vai entrar com o medicamento. O paciente está sendo acompanhado. Tem toda essa diferença. Né? Agora, um paciente que não está com queda severa de plaqueta, sim. Por isso que precisa dessa avaliação, tá? Certo. Quando eu falei que não pode fazer uso do anti-inflamatório, por exemplo, ibuprofeno, existem algumas indicações, mas eu não posso generalizar, porque pode ocorrer a queda das plaquetas. Então, tudo isso tem que ser avaliado, avaliação médica com indicação de remédio. Não pode se automedicar. É como dizem de médico e louco, todo mundo é um pouco, né? Pode. Não pode. Neste momento, não podemos abusar. Melhor evitar. Deixa eu só fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Até foi uma amiga minha que me mandou essa dúvida. Ela acabou de ter filho. O nenenzinho dela tem dias. E ela falou, não posso usar repelente. Não posso passar repelente na nenê. Como é que faz nesse caso, assim, para a pessoa se prevenir de dengue? Existem algumas misturinhas naturais, né? Que é passado, que é passado receita de vó. Receita de vó, com utilização de cravo, mas são coisas naturais. Mas usa tela em casa, assim evita que o mosquito entre na residência, né? Certo. Uma dica bacana, né? Isso é bem importante. Gente, vocês acham que tem alguma coisa importante que a gente esqueceu de falar, que é legal alertar a população? Eu gostaria de falar assim. É muito comum, né, a população, os munícipes fazerem cobranças, né, falarem sempre. Só que a gente precisa lembrar que a culpa da dengue é nossa. É totalmente responsabilidade de cada um de nós, da população. É minha, da Bruna, da Fernanda, do Pior e de quem também está nos ouvindo, de quem está nos vendo. E o que é muito importante, eu acho que vale ressaltar, que a prefeitura ela está desenvolvendo um trabalho, tanto social quanto um trabalho urbano, de limpeza nas ruas, e que, assim, é triste de ver. A prefeitura limpa agora, 5 minutos depois, a população joga no mesmo local o mesmo tipo de entulho. E a gente vê que não são somente entulhos de obras, é lixo doméstico. Reciclagem, reciclagem, né? Então, assim, nós temos, acho que todos os bairros têm, né, semanalmente, coleta de lixo doméstico de 2 a 3 vezes por semana, né? E mesmo assim, as pessoas ainda continuam jogando os lixos domésticos no meio da rua. Colchão, às vezes, eu até brinco, eu tô tentando trocar de sofá faz 10 meses, mas o povo tem tanto sofá que joga na rua, e eu tive muito sofá na rua. Sofá, cama, meu Deus, não é? Facilidade. Com muita facilidade. Então, é assim, a gente tá brincando assim, neste momento, mas é uma coisa muito séria e muito importante. É que a doença, quando ela bate na nossa porta, a gente começa realmente a acreditar no que está acontecendo. E, infelizmente, no nosso município, nós já tivemos óbitos por dengue. Não foi da minha família, mas eu me sinto como se fosse, porque eu trabalho para o município, eu sou da área da saúde, né? Então, assim, eu acho que as pessoas ainda não entenderam a gravidade do assunto. Dengue tem todos os anos, sim, tem todos os anos, mas está cada vez pior os sintomas e mais letal. Então, o que eu peço para as pessoas é que realmente se conscientize. Parem de jogar lixos nas ruas. Tem PEVs nos locais. Os locais que não tem os PEVs, que são das coletas, né, separado, tem o lixo doméstico que tem que fazer retirada. Mas, assim, não dá para ficar amontoando. E o pior é que, assim, no bairro tem 5, 7 lugares que eles jogam. É um absurdo. É um absurdo. Eu fico totalmente decepcionada com o tipo de ser humano que cada dia mais vem crescendo no nosso município, no nosso meio, né? Com certeza, isso aí é uma dica que falamos muito no último podcast, né, Fernanda? E é sempre bom a gente relembrar e comunicar à nossa população sobre a importância do descarte regular dos materiais. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da estrutura que foi preparada para dengue, né? Que foi realmente um número de casos muito grande. De uma hora para outra, de repente começou a crescer, e aí como é que a prefeitura se preparou, tanto nas unidades básicas quanto nas UPAs, para esse aumento de procura? As unidades básicas de saúde continuam com 21 estratégias de saúde da família no município,
E hoje, no momento, atuando em 6 unidades básicas, que é aquelas que não têm um agente comunitário. E estamos para entregar mais 2 unidades, se Deus quiser, agora no mês de abril, né? O nosso atendimento continua de segunda a sexta, como falado, dentro do horário administrativo, para todos os pacientes sentirem confortável e necessidade de procurar a unidade básica, né? Não tem problema nenhum. E os casos mais graves nós também encaminhamos para a doutora Bruna. Exato. Bom, as UPAs, né, principalmente Moreira César, no qual se iniciou esse fluxo intenso da dengue, existe hoje uma tenda, né, de atendimentos, né? Então o número de funcionários e contingentes aumentou, né, para a gente poder receber essa demanda. Essa tenda funciona de segunda a segunda, das 7 da manhã às 23. Não significa que após as 23 não há um atendimento, há sim um atendimento da dengue, no entanto, dentro da unidade da UPA, tá? Horário. Exatamente, não na tenda, mas dentro da unidade. No Araretama não existe a tenda, mas existe um fluxo diferenciado para atendimento, né, da dengue, receber essa demanda hoje, que funciona 24 horas de segunda a segunda. E nós temos a UPA da Cidade Nova, que tem uma porta de urgência e emergência com funcionamento das 7 da manhã às 19 horas de segunda a segunda. Tá certo. Legal, gente. Então acho que cumprimos a missão, né, Fernanda? 3º episódio aqui do podcast Especial Dengue. Muito obrigada, viu? Queremos agradecer por mais uma oportunidade. Eu agradeço. Quanto mais eu acho que a gente falar, mais consciente as pessoas ficam, esperamos nós, né? E divulgar também o nosso trabalho, porque não é fácil. A prefeitura está trabalhando bastante. Trabalhamos muito, arduamente, e nós só precisamos mais de colaboração da população, porque este problema é um problema nosso. Exato. E a gente fez esse podcast para ser também mais um canal de comunicação com a população, né? Além das nossas redes sociais, das matérias, dos releases, das entrevistas que vocês dão, né, para a imprensa. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, a participação foi muito bom. Obrigada. Obrigada. É isso aí, pessoal. Esse foi o último PindaCast especial dengue. Todos os episódios estão disponíveis no YouTube da Prefeitura, que também pode ser acessado pelo site da Prefeitura, que é o www.pindamonhangaba.sp.gov.br. E os programas também estão no Spotify. Agradecemos a todos, agradecemos a nossa audiência e em breve a gente volta com o PindaCast com um novo tema. Com certeza. Acompanhe a gente nas redes sociais. Até lá!